Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo tempo de aula aí. Nessa aula, eu quero fazer algumas abordagens com vocês do ponto de vista, considerando, na verdade, o que nós estamos já no final do semestre, ok? E guardadas aí as devidas proporções, a gente precisa avaliar aquilo que foi feito até aqui, entender efetivamente aquilo que foi aplicado até aqui, tá? Para a partir disso a gente trabalhar com avaliação, enfim, para começar o próximo semestre aí de maneira redondinha, tá bom? E para que a gente precise fazer menos revisões possíveis à medida que o próximo semestre acontecer, né? Eu faço votos aí que eu esteja, né, ainda ministrando aula para vocês. Eu faço votos também que a gente também tenha bem mais alunos aí participantes conosco, tá bom? Mas, enfim, a questão da quantidade para mim é diferente, tá bom? Mas quanto mais tiver, né, para a organização, para a Faculdade de Tecnologia e Ícone, sem sombra de dúvida, vai ser muito mais produtivo, né? E vai estar de acordo aí com o investimento que está sendo feito aí em plataforma, em estrutura, para poder efetivamente, para que isso gere o resultado aí que essa instituição precisa, tá bom? E aí é óbvio que a gente também conta com vocês aí, né, nesse processo de desenvolvimento, de expansão, né? Se vocês entendendo que essa instituição ela tem os predicados aí necessários, se as aulas são boas, se a estrutura, se vocês são atendidos prontamente por elas, né, eu peço que vocês aí também nos vendam, ajudem a nos vender, né? E aqui eu me incluo como parte disso, assim como incluo vocês também como parte disso, tá bom? E é isso, tá bom? Primeira coisa, pessoal, eu tenho aqui o seguinte, eu acho que eu mandei lá no grupo para nós, lá no nosso grupo do WhatsApp, vagas para estagiários. Vocês chegaram a ver isso lá? Eu acho que eu comuniquei lá que tinha 2 vagas para estagiários. Essas vagas elas continuam em aberto, tá bom? Alguns de vocês têm interesse em trabalhar? Essa é uma empresa que é uma holding. Ela tem um escritório de advocacia, ela tem um escritório de advocacia, uma empresa de corretagem que ela trabalha com administração de imóveis e uma empresa de consultoria, acho que contabilidade. Então, assim, são várias empresas dentro de uma, tá? E eles estão precisando de um perfil específico da área de recursos humanos, tá bom? Então, eu quero saber se vocês viram essa informação, se vocês têm interesse, se vocês não têm interesse, se vocês têm alguém que vocês possam e queiram indicar, tá bom? Se vier indicações de vocês, tá, para essa área, obviamente vai ser muito bem-vinda, e aí eu vou fazer a análise dos perfis para eles, tá? E fazer o direcionamento e encaminhamento aí para ela. O critério tem que ser alguém que que seja de alguma forma ligado à Faculdade de Tecnologia ícone, tá bom? Esse foi um pedido que eles fizeram à faculdade. Aí eu estou colocando isso para vocês, tá legal? Então, vocês conhecem, eu tenho essa disponibilidade, tenho esse interesse, que aí caso vocês tenham, eu passo para vocês o que funciona, o briefing do que é a vaga, e aí vocês decidem depois, né, junto com a empresa, se isso faz sentido ou não, tá bom? Estão me ouvindo, né? Sim, beleza. Eu vou só me dar. Deixa eu só dividir a tela com vocês aqui. Um minutinho, por favor. Ok. Ok. Só um minutinho, tá? Por favor. Estamos todos a postos, né? João Mateus, João Marcos, Isabela e Kelsey. Ok, vamos lá. Deixa eu só dividir novamente, porque deu erro aqui, tá, pessoal? Ótimo. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí, né? Podem falar comigo por chat, tá bom? Ou pode levantar a mão aí, enfim, fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu minimizar essa telinha aqui.
dividir essa tela aqui, pessoal, porque o Mac ele é um pouco diferente, e aí acaba que ele ocupa toda a tela e eu não consigo ver o meu rosto ali no cantinho, quando eu preciso falar com vocês. E aí eu fico sem saber se vocês estão me vendo ou não, enfim. Vou tentar ajustar aqui para ficar melhor. Então vamos lá, aqui é uma tela, aqui é outra tela. Vou deixar isso aqui disponível aqui para a gente poder ir trabalhando em cima dele, tá? Pessoal, olha só, à medida que as aulas vão avançando, tá? Tá faltando uma coisa aqui. Me dá só mais um minutinho, por favor, pessoal. Deixa eu só abrir aqui uma outra tela. Pronto, achei aqui. Perfeito. Acho que já estava até aberto, mas eu... enfim. Vocês todos estão de computador ou vocês estão de celular? A Isa, eu sei que está do computador. Kel, se você está no celular ou está no computador? João Marcos, você também. João Matheus, PC. Então está conseguindo enxergar direitinho aí, né, João? Kel está no celular. Kel, não se preocupa, porque isso aí são coisas que você já tem. Se você não tiver, eu te envio depois. Tá bom? Então fica super em paz, tá bom? João Matheus, você está conseguindo ter acesso aí à tela que eu estou compartilhando? Pessoal, vocês estão conseguindo me ver aí no cantinho, então? Então vamos lá. Olha só. Nós... João Matheus, beleza, ótimo. João Matheus, você conseguiu assistir às demais aulas, as aulas anteriores que foram postadas? Está conseguindo acompanhar com tranquilidade? Se você não estiver conseguindo, depois fala comigo, tá bom? Fala comigo para a gente poder alinhar alguns entendimentos aí a respeito e eu te ajudar naquilo que for necessário, tá bom? Mas, enfim, que ótimo, você está conseguindo acompanhar, tá bom? E eu estou super à sua disposição aqui, tá bom? Então vamos lá. Beleza, cara, estou à disposição. Pode mandar sim, tá bom? Se eu não te responder na hora, pode ficar tranquilo que eu te respondo depois, tá bom? Pode falar comigo lá no grupo também, tá tudo em paz. Então, olha só, pessoal, nós fizemos um apanhado, né, desde dos primórdios da gestão de recursos humanos, né? A gente falou sobre diversas coisas aí, mas nós começamos efetivamente a nossa aula falando sobre processo de recrutamento e seleção de pessoas, certo? Tá? Por que a gente começou a falar sobre isso, professor? Porque, na verdade, a gestão de recursos humanos, o princípio dela é basicamente esse. A gente tem um contexto histórico, né? A gente tem as escolas aí que falam sobre a gestão de pessoas, né? Até chegar às estruturas organizacionais, perdão, tá bom? As escolas da administração, e, enfim, existe uma série de abordagens aí que são feitas, mas elas servem tão simplesmente a gente entender os contextos históricos, até chegar numa fase que é o que? A atuação dentro das organizações, tá bom? Então a gente trabalha, a gente faz uma abordagem ampla, tá? Para chegar no momento de falar sobre basicamente ferramentas que estão disponíveis dentro da organização para que a gente possa efetivamente gerar os resultados que essas empresas necessitam, tá bom? Então, para eu gerar os resultados que essas empresas necessitam, perdão, nós temos uma série de ferramentas que são utilizadas, uma série de técnicas que são utilizadas, tá? E aqui cabe-nos entender o seguinte: existem ferramentas que a gente utiliza dentro da organização para trabalhar com a gestão dos processos empresariais, ok? Tá? Se não fizer sentido, vocês podem falar comigo, tá, pessoal? E existem ferramentas que a gente trabalha com a gestão de pessoas, tá bom? A gestão de recursos humanos, a gestão de pessoas. Quando eu falo de
gestão de pessoas, nesse caso aqui, eu estou me referindo aos processos aos quais essas pessoas estão inseridas, tá? Quando eu falo de gestão de pessoas, eu estou falando daquilo que essas pessoas estão sujeitas dentro das organizações para desenvolver-se e gerar os resultados que são necessários gerar para essas organizações, para que o ecossistema possa funcionar. Tá bom? Então a gente trabalha hoje, a gente começou falando lá sobre pessoas lá atrás, sobre processo de seleção de pessoas, triagem, avaliações, aplicação de testes para saber se as pessoas tinham perfis ou se não tinham. Então, assim, nós fizemos um apanhado. E depois nós começamos a falar sobre o desenvolvimento da organização em si, tá? E os processos, né, que levam essas organizações, tá, a definir os seus processos, os seus critérios para que elas próprias gerem os resultados, né? Elas próprias não, essas empresas gerem os resultados através de pessoas, tá bom? Então, assim, esse é o momento em que a gente une essas ideias, une esses conceitos, a gestão empresarial e a gestão estratégica de pessoas, tá bom? E a gente trabalha, pega essas duas informações e coloca elas em prol de gerar um conhecimento para que essas empresas efetivamente, para que esse ecossistema organizacional ele possa gerar efetivamente o resultado que é o que está sendo esperado por ela, né? Gerar recursos, gerar lucratividade, gerar fluxo de caixa, né? Gerar dentro dessas organizações aí pessoas motivadas, melhorar, fazer planos de cargos e salários, trabalhar com aquilo que é a parte legal da empresa, tanto de departamento pessoal, quanto da legislação que as empresas estão sujeitas a obedecer. Hoje, né, mais especificamente, aquilo que as empresas estão sujeitas no tocante a esse processo, a esse período de pandemia, certo, pessoal? Então a gente precisa considerar todas essas variáveis hoje para poder definir um critério objetivo, tá, e saudável para que o ecossistema da empresa ele possa funcionar com muita tranquilidade, para que o desenvolvimento ele seja um desenvolvimento estrutural dentro disso aqui, ó, dentro desse nível tático, nível estratégico, nível tático e nível operacional. Tá bom? Obviamente aqui a gente está obedecendo assim, as pessoas que pertencem a cada uma dessas áreas, né? No nível estratégico a gente vai ter lá os presidentes, os sócios, os diretores. No nível tático a gente vai ter os gerentes, os coordenadores e os encarregados, né? E no nível operacional a gente vai ter os analistas, os assistentes, os auxiliares, tá bom? Então assim, a gente precisa, né, considerar essa estrutura aqui hoje, tá? E o organograma que nós vimos na aula, acho que há 2 aulas atrás, tá? Que é a representação gráfica do que é essa estrutura aqui, ó, simples, tá bom? Mas aí a gente está falando de níveis hierárquicos, a gente está falando sobre departamentos, a gente está falando sobre as atividades que são desempenhadas pelas pessoas que estão ligadas a determinados níveis, né, dentro desse organograma. Enfim, então a gente tem representações aí que nos mostram a estrutura da empresa e a gente tem representações que nos mostram a estrutura daquilo que está sendo desenvolvido dentro das empresas pelas pessoas que estão, enfim, que foram contratadas para gerar esse resultado. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? É a partir disso daqui que a gente vai gerar, que a gente vai fazer, o nosso conhecimento ele vai sendo aumentado, tá certo? E a gente vai entendendo as responsabilidades que o gestor de recursos humanos tem, tá? E as atribuições que ele tem para poder fazer, gerar o resultado que essas organizações precisam. Qual é o principal resultado que uma organização hoje ela precisa? Em curto, médio e longo prazo. Alguém arriscaria me dizer isso aí? O que é definido no nível estratégico, pessoal? São as diretrizes que a empresa precisa percorrer para poder gerar os resultados, certo? Então, o que a empresa efetivamente quer são o quê? São os resultados. Beleza? Agora, como esses resultados serão gerados, e isso somos nós é que vamos responder para essas empresas. Ou, nós é que vamos responder para que, através das pessoas, esses resultados possam ou não ser alcançados, ok? Então, a gente passa por uma série de fases aí. E aqui eu quero passar com vocês rapidamente, né? Primeiro, pela seleção de pessoas, tá bom? E o que a Venato disse que selecionar, o processo de seleção de pessoa é escolher a melhor pessoa ou candidato para o cargo, tá bom? E aí, dentro desse processo de seleção de pessoas, a gente tem ali
atração, triagem, avaliações e decisão, sendo que a atração é o processo interno, né, que são processos internos e externos. Vocês se recordam disso? Quando a gente abre um processo seletivo dentro da organização, por exemplo, a gente abre lá, é um processo que vai ser um recrutamento interno ou um recrutamento externo? Se ele for interno, a gente divulga nos corredores, né, no painel da empresa, tá bom? E normalmente vai ser assim, essa divulgação interna ela vai estar para todo mundo que, né, que for referente àquela área poder participar, tá bom? Aí a gente só tem que definir quais serão os critérios que serão adotados aí para que não haja nenhuma insatisfação por parte de quem está participando ou verificando essa vaga existente, para que isso não gere embate dentro das empresas, né? E se for uma divulgação externa, a gente faz isso através de internet, através de sites especializados, através de headhunters, né, através da mídia específica para que a gente busque esses profissionais lá fora. E aí a atração ela tem muito a ver com o quê? Com o cargo que vai ser, perdão, a forma como eu vou divulgar, fazer essa atração, ela tem muito a ver com o cargo, tá bom? Então se for um cargo de gestão, de diretoria, por exemplo, eu preciso de alguém ou de uma mídia específica para fazer isso. Quem é que normalmente vai fazer isso? Headhunters, sites especializados, né? As empresas que trabalham com banco de dados com profissionais de alta performance, profissionais mais seniors, tá bom? E agora se for um cargo, por exemplo, como, né, analista, aqueles cargos na área operacional, esse é um processo que todas as empresas estão habilitadas perfeitamente para fazer. Tranquilo até aqui? Aí tem a triagem, né? E a gente precisa fazer dentro desse processo. Lembra que quando a gente falou sobre o processo de seleção de pessoas, eu fiz um comparativo com vocês sobre o alistamento militar? Em que o alistamento militar é o quê? É aquilo que é obrigatório, então a gente atrai ali um número muito grande de candidatos, certo? E esses candidatos, eles, assim, eles vêm das mais diversas áreas. O único critério que tem para cada, que é o mesmo para todos, é ter a mesma idade, né? Ter 18 anos completos ou completar até a data do alistamento militar, certo? Então é um critério já objetivo, certo? Mas assim, quantas dessas milhares de pessoas que estão alistadas vão entrar para dentro da organização? Esse funil que é o critério que nós, como gestores de recursos humanos, precisamos saber e adotar para saber, né, quais são os perfis que nós vamos trazer para as nossas empresas, ok? Faz sentido isso? E isso é feito através da triagem, isso é feito através de avaliações, isso é feito através de uma decisão final, né, quando vocês mandam lá para o seu gestor falando, olha, nós encontramos o candidato correto para ocupar a vaga. Ele tem os requisitos necessários aí, tá, que foram constantes lá daquela RE, vocês lembram que é RE? Requisição de empregado? Tá, ele tem todos os requisitos necessários para ocupar esse cargo e desempenhar suas atividades aí, fazendo com que a empresa alcance os resultados que são utilizados, que são necessários para gerar aí lucratividade, né, para que o ecossistema funcione, enfim, entre outros, ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Falem comigo aí, para vocês saberem se vocês estão se está fazendo sentido essas informações. Se vocês ficarem em silêncio, eu vou entender que está tudo ok, tá? Beleza. Então vamos lá. Aí a gente tem as técnicas que são utilizadas, né, dentro desses processos, que são entrevista estruturada, né, que são aquelas entrevistas que a gente define lá um croquis para ela, né, a gente faz lá faz uma ficha antes de começar a conversar com o candidato e aí conversa, verifica se ele tem aqueles pré-requisitos que a gente entende que são necessários, tá bom? A gente tem as entrevistas não estruturadas, que são aquelas entrevistas que a gente senta com a pessoa e vai bater um papo com ela ali de 30 minutos a uma hora para verificar se ela tem, né, para entender qual é o contexto ao qual ela está inserida, tá bom? A gente tem entrevista por competência, né? Aí depende, como eu falei, do cargo que vocês estão divulgando, né? Se é por competência, eu preciso saber quais são as formações da pessoa. Então, se é uma entrevista por competência, provavelmente o cargo já está definido. Sei lá, um gestor financeiro, por exemplo, eu preciso saber se ele tem as competências necessárias, ele já tem a formação. Agora, beleza, deixa eu saber se esse cara ele realmente consegue, esse profissional, né, esse candidato, na verdade, vai ser a pessoa que vai conseguir trabalhar, enfim, se ele tem as competências, além das competências, habilidades necessárias para o desempenhar das suas funções dentro da organização, tá bom? Eu tenho aqui a entrevista por comportamento, né, para saber, Kelsey, aí cai muito naquilo que você falou agora na aula anterior, né, sobre ser tímido, sobre ser extrovertido, sobre ser dinâmico, sobre ser menos dinâmico, enfim, sai exatamente nesse momento aqui que a gente avalia esses comportamentos para saber se o comportamento dessa pessoa ele vai
vai casar com aquilo que nós temos como cultura organizacional, tá bom? E se isso vai estar atrelado, obviamente, esse comportamento dela vai gerar o resultado que é necessário para a organização. Ou vai fazer com que a organização gere o resultado que é necessário, né, para se manter, como a lucratividade, ter lucratividade, vender mais, aumentar sua participação no mercado, aumentar sua visibilidade no mercado. Então, tudo isso a gente precisa avaliar nesse momento aqui antes de colocar o profissional para dentro, antes de colocar o profissional dentro da nossa casa, dentro da organização, beleza? Tranquilo até aqui? E esse material aqui vocês têm ele, né? Beleza. Aí a gente tem provas de conhecimento, que são provas mais técnicas. A gente tem, depois disso, feito tudo isso, aí as provas elas são provas de conhecimentos gerais, provas de conhecimentos específicos, né? Professor, mas o que é uma prova de conhecimentos gerais? Por exemplo, o Enem. O Enem é uma prova de conhecimentos gerais. Vestibular, uma prova de conhecimentos gerais. Uma prova de um concurso público, por mais que tenha uma especificidade no concurso, por exemplo, ela é uma prova que abre muito leque aí para saber se a pessoa, além da competência, ela tem as habilidades, ou seja, outros conhecimentos específicos aí para poder desempenhar suas funções aí, por exemplo, no serviço público, tá bom? E conhecimentos específicos são aquelas vagas específicas, né, que a gente tem ali para, eu preciso de uma pessoa na área financeira, eu preciso de um cara que seja um gestor, eu preciso de um gestor de, por exemplo, um gestor sênior de pessoas, tá bom? Então, por exemplo, eu preciso de uma pessoa que seja um exímio digitador, por exemplo, um exímio contabilista, por exemplo. Então, assim, uma pessoa que trabalhe muito com tributos, que saiba efetivamente trabalhar com tributos. Então, assim, são conhecimentos específicos para as áreas ou para as funções e cargos que nós vamos ter disponíveis aí dentro das organizações. Tem áreas que são mais generalistas, obviamente, aí a gente utiliza conhecimentos gerais nos testes que a gente aplicar, e para as áreas que não forem generalistas, a gente aplica os testes de conhecimentos específicos aí para saber se a pessoa realmente conhece daquilo que ela está sendo convidada, né, a ser contratada dentro da organização. Perfeito? E aqui a gente tem também os testes psicológicos. Nós passamos por esses testes, né? Todos lembram disso? Todos passaram por isso? Alguém não passou, né? Com exceção do João Mateus aí, talvez, pelo entendimento a respeito do que são esses testes psicológicos, por exemplo. Tá? Primeira coisa, teste psicológico ele só pode ser feito por psicólogo. A gente já falou disso, né? Mas é interessante que nós, como gestores de recursos humanos, a gente saiba quais são os critérios que são utilizados por esses testes para avaliar ali esses critérios da personalidade humana, tá, inerente à pessoa, para a gente entender aquilo que não está sendo dito pela pessoa e para saber se essa pessoa realmente tem as condições de ocupar o cargo ou a função que estará disponível aí dentro da organização para ela poder desempenhar as atividades dela e fazendo com que a organização gere o resultado que ela precisa para se manter, para manter o seu ecossistema funcionando. Ok, pessoal? Tá bom? Então existem vários testes de personalidade que podem ser aplicados para a gente entender como é que são os comportamentos daquela pessoa, tá? E aí eu consigo avaliar esse comportamento num ambiente de menos desafio, eu consigo avaliar esses comportamentos mesmo através dos testes, tá? Através de ambientes estressantes, de um grande desafio, tá? Ambientes em que a pessoa precisa dar resposta muito rápida para saber se essa pessoa realmente consegue, se ela não consegue dar respostas rápidas, para saber como que ela se comporta diante de um desafio, tá? A gente tem técnicas vivenciais, a gente tem dinâmicas de grupo, a gente tem uma série de outros testes também, atrelados aos testes psicológicos, que fazem parte de todo um critério de avaliação, tá? Para que a gente possa escolher, selecionar o melhor candidato para ocupar a vaga dentro das nossas organizações, tá bom? E aí talvez aqui vocês façam aquela pergunta, professor, eu preciso, então, eu preciso considerar todo esse critério na hora de selecionar uma pessoa, na hora de escolher um candidato para ocupar uma vaga. Esses critérios, eles podem ser utilizados para qualquer vaga ou só para vagas específicas? Vocês já consideraram essa pergunta em algum momento? Esses testes eles podem ser considerados para quaisquer vagas, inclusive para estagiários, tá bom? Se você considerar, se dentro da sua organização tiver um plano de carreiras, tá, muito bem definido, e você considerar que de repente pode-se pegar esse candidato, que é um estagiário, que entra como ali um trainee, por exemplo,
e ele possa ser efetivado depois. Então, é interessante que você faça testes ali, que esses testes possam ser mensurados no momento futuro. Um estagiário pode ser efetivado dentro de uma organização? Pode. Um trainee pode ser efetivado depois dentro de uma organização? Sim. Sobretudo os trainees. Porque o trainee já é um programa exatamente para qualificar aquele profissional para que ele ocupe um cargo e fique muito tempo dentro da organização. Então, o recurso que a gente disponibiliza para capacitar esses trainees, para capacitar um estagiário, por exemplo, são muitos recursos. Né? Tem, além do recurso humano, a gente tem um recurso financeiro, a gente tem um recurso estrutural. Né? Então, assim, é interessante depois que a gente tem um plano de carreiras bem definido dentro da organização, dentro da estrutura organizacional, para manter essas pessoas, para que elas fiquem, para que elas não saiam, para que a gente... Esse processo de turnover, lembram o que é turnover, pessoal? Lembram disso ou não? Esse é o momento que vocês têm para me falar se vocês lembram dessas definições ou não. Tá? Para esse processo de turnover, ele possa ser minimizado, tá bom? Ou seja, que essa troca, né, ela possa ser minimizada. E aqui eu estou falando de turnover com relação a pessoas, mas existe turnover com relação a produtos e serviços. Beleza? Então, por isso que eu estou perguntando, tá? Então, se vocês não tiverem ainda propriedade sobre esses termos, me falem, tá bom? Tranquilo, então? Até aqui? Então, essa é parte daquilo que a gente já viu até agora, tá bom? Tudo isso, tá, atrelado aí aos testes que foram a estrutura organizacional que nós já estudamos, algumas ferramentas que nós passamos por ela, e dentro delas eu destaco aqui o PDCA, tá bom? Que foi a ferramenta de planejamento que nós utilizamos aí, que, como eu falei para vocês, é uma das ferramentas principais dentro da organização, de qualquer organização, na verdade. Porque ela é uma ferramenta de fácil entendimento, de fácil aplicação, de fácil mensuração, tá? E melhor de tudo, ela gera documentos, ela gera documentação, ela gera histórico daqueles projetos que foram implementados. Entendeu? Porque a gente vai desde da fase do planejamento estratégico. Peraí, deixa eu só minimizar aqui. Deixa eu abrir aqui. Peraí, tá, pessoal? Só um minutinho. Tá, eu não tô achando, mas eu vou abrir aqui. Só um minutinho, deixa eu só abrir aqui. Pronto, eu vou abrir um qualquer aqui só para vocês, só para a gente poder ter como referência aqui na tela, tá bom? Se a minha internet ajudar, é evidente. Ok. Pô, perfeito essa imagem aqui, ó, pessoal. Tranquilo? Então a gente trabalhou, antes da gente continuar, só um minutinho. Tranquilo até aqui, pessoal? Tá, essas informações estão tranquilas no entendimento de vocês? Não estão? Professor, estou com dúvida. A gente pode seguir com tranquilidade, porque assim, a gente vai desembocar agora, sobretudo nas próximas aulas, na execução de uma atividade que vai valer nota, que é a avaliação final do semestre, tá bom? E a gente vai desembocar numa outra atividade que fala sobre os normativos, né, dentro das organizações na qual a empresa e os colaboradores, né, a estrutura empresarial está sujeita aí a obedecer, que são os normativos, as normas técnicas, tá bom? Então eu preciso saber que vocês estão tranquilos em relação a isso. Tudo bem? Vocês é que me dizem aí. Se vocês não estiverem, a gente pode depois, com muita tranquilidade, né, gravar aula de revisão, posso pegar todo o conteúdo e passar para vocês novamente, tá certo? A gente pode tirar dúvidas, a gente pode utilizar os nossos grupos, tá? Não fiquem com dúvidas, o momento de tirar as dúvidas é agora. Se deixar para depois, na hora de desempenhar as atividades, vai ficar complicado,
Beleza? Digam aí. Pessoal, vocês estão aí? Tranquilo? João Marcos Garrido. Kelsey, você está aí? Isa? Tranquilo, professor. É como se ela travou aqui. Ah, tá. Beleza, então. Posso seguir, então? Alguma dúvida de vocês durante esse processo? A gente está falando de duas estruturas, tá? A estrutura organizacional, tá bom? Que compreende exatamente isso aqui, ó, tá? A nossa estrutura entre alta, gestão, nível intermediário e nível operacional, né? Então, assim, nível tático, nível intermediário, nível operacional, tá? A gente está falando basicamente isso aqui, a gente está, em contrapartida, nós estamos falando de pessoas. E aí eu trouxe o exemplo do processo de seleção, desde o momento em que a gente abre esse processo de seleção até o momento em que a gente fecha ele com a contratação da pessoa. Então entenda o seguinte, a gente está falando sobre a estrutura organizacional, a gente está falando sobre cultura organizacional, a gente está falando sobre processos definidos dentro das organizações, a gente está falando sobre plano de cargos e salários, antes de falar de pessoas. E aí, agora a gente começa a falar de pessoas, né, quais são os critérios objetivos e subjetivos e as métricas que nós vamos utilizar para trazer essas pessoas para dentro da organização, a fim de que elas gerem os resultados que são necessários, que já foram planejados, tá, dentro da estrutura organizacional, para que a empresa se mantenha de portas abertas, para que o ecossistema se mantenha funcionando, para que ela gere lucratividade, para que ela aumente a participação dela no mercado, para que ela aumente a visibilidade dela no mercado, para que ela venda cotas para o mercado se for necessário, mas tudo isso, o foco é o quê? Receita. É a gente ter giro, é a gente ter lucratividade, é a gente ter representatividade no mercado. Tá certo? E a gente só consegue fazer isso juntando essas duas peças, estrutura organizacional e pessoas, e trabalhar com pessoas de maneira sistêmica, ok? Se a gente não entender os contextos nos quais as pessoas estão inseridas e quais são as legislações que estão atreladas aí no desempenhar das atividades, das tarefas dessas pessoas, a gente não consegue fazer planejamentos estratégicos saudáveis, consistentes. A gente acaba se perdendo aí no meio do caminho e a gente acaba não conseguindo ter indicadores, a gente não consegue, né, organizar sequer o nosso organograma aí para poder trabalhar com a mensuração de resultado a cada trimestre, ou a cada semestre, ou a cada ano. Tá bom, pessoal? Beleza? Então isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Tá? Se não tiver, o momento que nós temos para tirar essas dúvidas é agora. Tá legal? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Passando por isso, tá? E a gente volta então um pouquinho para a estrutura organizacional agora e volta a falar sobre ferramentas que estão disponíveis dentro da organização para a gente planejar toda a ação estratégica, tá? Mas eu não dissocio esse planejamento estratégico das pessoas. As pessoas estão diretamente ligadas a todo o planejamento estratégico da empresa, ok? E uma das ferramentas que nós temos, dentre as várias que existem no mercado, tá? A gente tem BSC, a gente tem 5W2H, que nós já vimos também, né? A gente tem o PDCA, a gente tem uma série de outras ferramentas que são atreladas, espinha de peixe, enfim, a teorema de Pareto, a gente tem um monte de informações aí que a gente pode utilizar para definir o melhor critério para um planejamento estratégico, a fim de pegar esse planejamento, verificar, testar ele através de provas de conceitos, né, e testar de todas as formas que forem possíveis antes de colocar um produto e um serviço no mercado, tá bom? Porque, assim, para que servem essas ferramentas? Para que a gente possa esmiuçar o nosso planejamento estratégico, né, sobre um produto e ou serviço, e sobre as pessoas que estão envolvidas nele, antes de colocar esse produto lá fora na prateleira. Porque quando eu colocar esse produto na prateleira, eu vou ter que saber qual é o público para quem eu vou vender isso, eu vou precisar saber qual é o valor que esse produto e ou serviço vai ter, qual é o valor agregado desse produto, tá certo? Ou seja, quais são os benefícios, qual é a experiência que ele vai trazer para aquele usuário ou empresa que estará comprando ele, tá certo? No público, eu vou precisar saber se o meu público é pessoa física, pessoa jurídica, se é governo, tá? Se eu vou exportar, se não vou exportar, se ele tem dimensão geográfica, se ele não tem dimensão geográfica.
Então, assim, é nesse momento do planejamento estratégico aqui que a gente define todo o critério, tá? Se o nosso produto ou serviço ele realmente funciona e se as pessoas que estão dentro da minha empresa, elas estão conseguindo gerar, entender a cultura, tá, do meu ecossistema, fazendo com que esses produtos e os serviços efetivamente reflitam aquilo que é a cultura organizacional, reflitam aquilo que é o planejamento estratégico, reflitam aquilo que é a mentalidade dos presidentes, dos CEOs, dentro daquilo que ela, né, enfim, que ele começou a fazer, que ele apresentou como proposta de trabalho, tá, como proposta de produto, como proposta de serviço. A gente é nesse momento aqui que a gente pega essas ideias, tá bom? E coloca ela a termo. A gente coloca isso para colocar isso dentro de uma caixinha e colocar isso numa vitrine. Hoje, né, a nossa caixinha hoje de venda é a internet. Tá certo, pessoal? Então, é como falado na aula anterior. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, dentro do planejamento estratégico, dentro do Plan do Check Act, até fiz uma brincadeira com vocês que no Brasil a gente tem uma cultura muito... uma cultura em que o brasileiro se reinventa muito. Tá? E aqui eu falo isso com muito cuidado, tá? Para que não tenha aí entendimentos deturpados ou que eu esteja aqui falando de juízo de valor em relação à forma como as pessoas desempenham suas atividades. Não estou falando isso, tá certo? Eu estou falando que o brasileiro tem uma capacidade incrível de entender contexto, de entender processos, nós brasileiros, tá? E a gente consegue criar produtos e serviços dentro de um projeto antes de criar isso de maneira física. Tá? E o planejamento, a ferramenta PDCA, ele fala muito isso para a gente. Né? Que quantas vezes a gente às vezes compra um produto ou um projeto, vou falar de projeto que fica mais tangível, né, a coisa. A gente compra um projeto de uma empresa e esse projeto ainda nem sequer está pronto. Né? Então, assim, as pessoas elas começam a fazer um planejamento estratégico, por exemplo, para a venda de uma plataforma educacional, por exemplo. Só que uma plataforma educacional ela é desenvolvida em fases. Né? Ela tem a cara, ela tem a estrutura que vem por trás, ela tem as tables que vão por trás dela, ela tem a estrutura da empresa que está por trás dela. Então, assim, ela é desenvolvida por fases. E a pessoa, às vezes, vai lá apresentar isso no mercado como algo que já está pronto, tá? E ela está pronta, na verdade, está. Só que ela está pronta só uma determinada parte dela. E ela vai e coloca isso no mercado para vender, para quê? Até para trazer recursos para a empresa, para a área de desenvolvimento, de P&D, que a gente chama, tá bom? Que é produto e desenvolvimento. E aí e aí ela traz recursos para essa empresa, esses profissionais de P&D continuam desenvolvendo o produto até a fase final dele, tá bom? Professor, isso está certo? Isso está certo. Isso está certo, porque assim, muitas vezes a gente não tem a estrutura organizacional, ela não tem um investimento total para construir, por exemplo, uma plataforma, como a gente está falando aqui. Então ela vai fazendo isso por fases. E ela vai vendendo isso para o mercado de maneira picada, a fim de trazer esse recurso para que essa plataforma se desenvolva. Só que o desenvolvimento desse produto ou serviço ele tem tempo, tá bom? E é isso que o planejamento estratégico ele traz para a gente, tá bom? Eu posso vender mesmo que não esteja pronto, mas eu vou ter um lapso de tempo ali em que eu vou precisar entregar essa ferramenta, essa estrutura, esse produto ou serviço totalmente para a empresa que está me contratando, está comprando esse produto ou serviço. Então, no Brasil, a gente tem uma piadinha que os administradores e os contabilistas fazem, que é assim, é o Plan do Check Act, né? É o promete depois cumpre, tá bom? Então, assim, exatamente isso, porque a gente tem talvez essa habilidade, a gente desenvolveu essa habilidade de trabalhar na escassez. A gente trabalha com pouco recurso, entendeu? Então a gente vai desenvolvendo, todos os nossos projetos, eles são faseados. Isso é uma coisa muito legal, né? Países de primeiro mundo talvez não tenham muito isso. Eles fazem um planejamento estratégico de forma faseada, mas o produto ele fica pronto de uma vez. No Brasil, a gente faz o planejamento estratégico de uma vez e o produto ele é desenvolvido de forma faseada. Entenderam o que eu estou dizendo? E aqui eu estou me referindo basicamente a planejamento estratégico, aquilo que as empresas desenvolvem. Desculpa, irmão. Caralho, foi mal. Só um minutinho, pessoal. Desculpem, o pessoal abriu minha porta aqui do meu apartamento e, enfim. Vamos lá. Até perdi o fio da meada. Então eu estava dizendo o seguinte, que as empresas fora
do Brasil, elas fazem os planejamentos estratégicos de maneira faseada e desenvolvem o produto de uma única vez. E no Brasil a gente faz o planejamento estratégico todo de uma vez, muito bem estruturado, ou seja, isso mostra a qualidade e a capacidade dos nossos profissionais, tá bom? Mas o produto a gente consegue desenvolver ele de maneira faseada, tá bom? Eu vou dar exemplos para vocês disso. Por exemplo, eu fui chamado por um escritório de advocacia para fazer um valuation de uma empresa, tá bom? Vocês já ouviram essa expressão alguma vez, valuation? Kelsey não, Isa não. João Marcos, você já ouviu falar isso? Gente, valuation é uma coisa muito boba. Tá? O significado é muito bobo. É o valor de uma empresa. Entende? Assim, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tudo que nós estamos estudando aqui, desde a fase do histórico, do desenvolvimento da gestão de recursos humanos, da administração, das escolas da administração, até a relação, a interação entre o gestor e a estrutura organizacional no tocante aos colaboradores, ela passa por essa questão do valuation, tá bom? Que é o quanto uma empresa vale, efetivamente. Me diz uma coisa, só com essas informações, eu sentar e conversar com alguém, né, com o diretor de uma empresa, por exemplo, ou com o CEO de uma empresa, ele me trazer todas as informações, igual nós estamos estudando aqui, eu consigo definir o critério com objetividade o valor de uma empresa? O valor, eu estou falando de preço mesmo, tá? Valuation é o preço que uma empresa custa, que as suas ações custam, ou seja, o ativo, quanto que custa o ativo empresa, tá? Para o mercado, ou para quem quiser comprar uma cota, para quem, enfim, quanto é que custa isso? A gente não sabe. Tá certo? Então essa é uma das ferramentas que nós temos lá na ponta. Então assim, a gente começa com capital, com a estrutura organizacional, passa pelo capital humano, passa pela a estruturação através de processos, né, a estruturação de produtos e serviços através de processos, e a gente chega no final desse funil a uma coisa que chama valuation, tá? Que é o valor que a organização tem e representa tanto objetivamente quanto subjetivamente. Qual é o valuation dessa empresa para o mercado? Beleza? Qual é o valuation dessa empresa em termos de preço para o mercado também? Ou seja, se eu quiser comprar hoje uma cota de uma empresa, um ativo de uma empresa, né? Ou parte de um ativo de uma empresa, quanto é que custa isso? Quanto é que vai me custar isso? Vocês já devem ter visto muito isso aí, as empresas com capital aberto, por exemplo, as SAs, né? Banco do Brasil, enfim, né? Vale do Rio Doce, acho que Petrobras também, abrirem o capital para quê? Para que as pessoas possam lá investir o seu dinheiro. Qual é o objetivo disso, pessoal, quando a gente compra um ativo, uma cota de uma empresa? É fazer com que o nosso dinheiro valorize. Então, o nosso papel como gestor de recursos humanos, como administrador, é fazer o que todo esse planejamento estrutural dentro da organização, tá bom? Usando as ferramentas e as técnicas que são necessárias, para no final disso definir qual é o valor e qual é o preço que essa empresa tem, qual é o valuation dessa empresa. Tá certo, pessoal? Esse não é um assunto que a gente vai entrar, obviamente, mas eu estou falando para vocês que sim, tudo dentro de uma organização tem uma métrica, tudo dentro de uma organização é mensurável. Se não for mensurável e não tiver uma métrica, a gente não consegue trabalhar, tá bom? Com planejamento estratégico, a gente está fazendo alguma coisa errada dentro dessas empresas. Tudo bem, pessoal? Então, para mim, uma das ferramentas mais simples e mais complexas do ponto de vista da alimentação, tá? Ela é simples porque ela é fácil de entender. Tá? Se você pegar dentro da organização hoje e falar assim, eu quero vender mais, você pode colocar esse planejamento dentro da... você pode pegar esse projeto e colocar dentro dessa ferramenta de PDCA, tá? Que você vai conseguir descobrir todos os processos, todas as fases que são necessárias que você desenvolva, que você corrija, que você verifique antes de colocar esse produto e o serviço disponível para o mercado. Tá bom? Antes de você colocar a sua equipe de vendas para fora no mercado. Tá bom? E essa ferramenta ela é legal porque ela é uma ferramenta que ela trabalha de maneira multiforma. Ela não é uma ferramenta que você pode trabalhar com ela dentro de uma área específica, você quer melhorar o desempenho da tua área, sei lá, área financeira. Você consegue utilizar o Plan do Check Act, o PDCA,
Você quer melhorar o desempenho da organização, você consegue trabalhar o desempenho da organização no tocante à gestão de pessoas, você consegue utilizar o PDCA, você quer aumentar o número de vendas, você consegue utilizar o PDCA, você quer desenvolver produtos ou serviços com maior qualidade, você consegue utilizar o PDCA. Então, assim, é uma ferramenta que é uma das mais complexas, das mais completas, tá bom? Só que a complexidade dela consiste na alimentação dessas informações. E essas informações, elas são alimentadas por pessoas. Então, é interessante que a gente traga todas as pessoas dentro da organização, tá, em todos os níveis hierárquicos, para que a gente consiga definir um planejamento, um produto, um serviço, tá, efetivo, tá, para que na hora que a gente chegue na fase do agir, a gente pegue toda a documentação que foi feita, as fotografias, né, o esqueleto desse, desse produto e o serviço desse projeto, e a gente coloca ele a termo e passe para um próximo, Então, assim, é uma ferramenta que ela vai gerando para a gente, que nós chamamos de leads, ou projetos, ou propostas, como você quiser chamar. Por quê? A partir do momento que eu faço lá um planejamento para aumentar o meu número de vendas, tá? O meu próximo projeto pode ser, por exemplo, contratar pessoas mais qualificadas. Se eu já tenho o meu planejamento de vendas específico, o meu planejamento para contratar pessoas mais qualificadas vai estar facinho de resolver, porque além de já ter feito isso, eu tenho tudo documentado. Então, uma das características principais do PDCA é o fato da gente documentar aquilo que está sendo aferido, avaliado por toda a estrutura organizacional. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Show de bola. Vamos lá, então. Eu vou fechar isso aqui. E para a gente finalizar a nossa aula, tá? E para a gente já começar a próxima aula sabendo o que a gente vai precisar, tá bom? A gente está aqui, eu passei esse trabalho para vocês. Tá conseguindo enxergar direitinho aí? Esse trabalho ele foi passado, salvo engano, nessa data que está disponível aqui, ó, dia 23 de 3 de 2021. A gente já está no mês 6, certo? A gente já teve 3 meses aí, eu acho que eu falei sobre esse trabalho com vocês, a gente teve aula, inclusive, sobre grande parte dessa atividade que vai valer, que vai compor a nota final de vocês aí do semestre, tá bom? Então, esse trabalho aqui é o que vai salvar muita gente aí que não tem nota, que não entregou trabalho. E se não entregar esse trabalho aqui, vai ficar numa situação bem complexa mesmo, porque é um trabalho que eu consigo avaliar aí todo o conhecimento que foi enfim, que vocês conseguiram, né, ter com essa nossa matéria, com essas nossas matérias, na verdade, tá bom? Tranquilo, isso aqui, vocês estão de posse desse trabalho? Vocês ainda têm ele ou não têm? Me dizem aí, pessoal, me digam, por favor, aliás. Sim ou não? Para quem não está de posse do trabalho, não tem o menor problema, tá bom? De toda forma, eu vou disponibilizá-lo novamente, mas lembrando que ele já foi disponibilizado lá atrás, tá? E eu acho que nessa aula, tenho certeza que nessa aula, no dia que eu disponibilizei esse material para vocês, eu também trouxe o calendário acadêmico, né? E esse trabalho, ele deveria ser entregue no dia 15 de junho de 2021, certinho? Então, hoje já são 8, né? Como a gente teve um gap aí de uma aula, tá? Eu vou ampliar esse trabalho, a fase desse trabalho, a entrega desse trabalho para o dia, deixa eu só verificar quando é que vai ser a nossa última aula aqui, pessoal, só um minutinho, por favor, tá? Hoje são 8. Para o dia 29, tá bom? É o último dia de aula que nós teremos. Tudo bem? E nesse estudo de casos aqui, eu passei para vocês também, eu já passei todo o roteiro que vocês precisam fazer, tá? Inclusive dei a sugestão para que vocês trabalhem com o nome, com o ícone Grupo Educacional, né, que é uma empresa que já está ali muito bem definida, tá bom? E a ideia aqui é que a gente faça todo o planejamento estratégico de recursos humanos, tá? Utilizando essas ferramentas que nós já vimos aqui, tá? Todas as ferramentas, tá bom? Aulas ministradas, enfim, tudo isso que a gente tem falado até aqui, até esse momento, tá certo?
E esse trabalho, eu obviamente posso ajudar vocês a desenvolvê-lo, tá bom? Desde que vocês consigam elaborar o esqueleto dele, tá? E aqui é o seguinte, hoje nós estamos aqui com... Deixa eu só abrir aqui, pessoal, só um minutinho. Isa, João Marcos, João Mateus. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E aí a Maísa não veio hoje, tá? Ela não está em aula hoje, mas a Maísa também, ela faz parte disso. Então nós temos 6 pessoas. Esse trabalho pode ser feito em dupla, tudo bem? Tá? E aí vocês fiquem livres para escolher as duplas de vocês, tá? Você só tem que me passar essas duplas até a nossa próxima aula, tá bom? Aliás, até a nossa próxima aula não, até amanhã, tá bom? Porque o trabalho já precisa ser desenvolvido para ser entregue no dia 29, tá bom? Então fiquem à vontade para escolher as duplas de vocês, tá? E aí vocês têm que falar com seus colegas no grupo, tá? Falar que lá tem uma atividade que é para fazer em dupla, tá bom? E aí vocês definem quais são os critérios que vocês vão adotar para desenvolver essas atividades, tá bom? Se vocês vão se encontrar, se vocês vão fazer live, videoconferência, se vocês vão fazer ligação pelo WhatsApp, aí o critério é de vocês, tá bom? De toda forma, a estrutura do ícone, ela vai estar disponível para que eu dei como sugestão, para que vocês possam ir lá, para que vocês possam pesquisar, para que vocês possam perguntar, enfim, tá certo, pessoal? Então, é isso. Eu queria só lembrar os dias, porque esse trabalho era para ser entregue agora no dia 15, como eu fico em Professor, uma aula com vocês. esse trabalho... Pode falar. Professor, esse trabalho foi passado em que matéria? Na gestão estratégica de pessoas. É porque a Isabela e eu não, tipo assim, sabíamos do trabalho, só que, tipo, não sabia que você já tinha passado, entendeu? Que você já tinha avisado que ia passar, só que você nunca passou ele, entendeu? Eu passei ele nessa data aqui, Kels, dia 23 de junho, ó. Esse trabalho aqui, só para vocês saberem o seguinte, é um trabalho que é um trabalho praticamente do semestre, ok? Então, ou eu ia fazer ou a prova ou o trabalho, tá? E esse trabalho ele era para ser sendo desenvolvido à medida que nós fôssemos avançando nas aulas, ok? O que não tem problema, isso aqui vocês conseguem fazer esse trabalho em uma semana com muita tranquilidade, tá bom? Porque ele é basicamente um trabalho de consulta, tá? Só que vocês vão ter que colocar ele dentro de uma estrutura que vocês vão desenvolver ele. Então, assim, eu ia fazer... Aí, como eu já passei uma prova para vocês, uma atividade, que vocês fizeram uma pesquisa, né, e me responderam, acho que a maioria de vocês me respondeu, eu estou considerando a pontuação desse trabalho, ele foi como avaliação, tá? E o trabalho final, ele vai existir para todas as matérias, salvo engano, tá bom? Para gestão de estratégica de pessoas, para psicologia organizacional, para, enfim, contabilidade, as aulas que vocês tiverem aí. Eu acredito que tem um trabalho que ele vai compor toda essa matéria de vocês. No meu caso, eu optei por esse estudo de caso, tá bom? Porque como a gente está falando de estrutura organizacional e falando de pessoas, então isso aqui é exatamente o que nós temos falado aqui nas nossas aulas, beleza? Eu vou até tirar alguma... Beleza. Pode falar, Kelsey. Não, eu só ia falar que eu ia fazer com a Isabela. Então beleza, não tem problema, já está definido aí, tá bom? Vocês têm que me passar isso até amanhã, lá no grupo, ok? Quais são as duplas que vão fazer as atividades. Se passar de amanhã, quem não entregar a atividade vai ficar com nota 0, beleza? Então, e a prazo de entrega dele até o dia 29. Eu vou mandar de novo esse trabalho para vocês lá no nosso grupo, tá bom? E vou mandar aqui também pelo o Team Link também, tá bom? Gente, ó, esse trabalho é super tranquilo de fazer, tá bom? Ele vai ser, né, um estudo de caso. Aí eu dei à empresa o ícone como sugestão para vocês. Vai considerar como avaliação final. O prazo de entrega está aqui, tá? Eu coloquei aqui o seguinte. Olha só, sugestão. Após concluída toda a etapa do desenvolvimento do trabalho, bem como as devidas correções e ajustes, quem desejar imprimir, encadernar o trabalho em 2 vias, recomendo fazê-lo, tá? Porque isso aqui vocês acabam levando depois, até com uma apresentação de portfólio para as empresas que vocês forem, enfim, se candidatar a vagas, né, como gestores, enfim, tá bom? Então é interessante que esse trabalho seja bem bacana, feito dentro de critérios que são bem... dentro das normas que a gente chama, né, aquelas normas da BNT, ok? Tá?
Aí eu coloquei, primeiro, para que vocês tenham para futuras consultas e lembranças, né, da sua vida acadêmica, e em segundo, para que uma via fique com a instituição também, tá bom? Com o ícone, não é obrigado isso, tá? Isso é sugestão, tá bom? E para que vocês tenham isso como portfólio de vocês, tá bom? Uma apresentação dos seus trabalhos aí que valeu nota e que vai ser avaliado com base em normas e critérios aí que já estão estabelecidos, no caso a BNT, tá bom? E aqui é o seguinte, o estudo de caso ele é muito simples, tá? É o desenvolvimento estratégico, tá, de RH, de recursos humanos e suas ferramentas, tá bom? E aqui a gente vai considerar o aumento de receitas, então, ou seja, como é que a empresa faz para aumentar as receitas delas? Para eu saber como que a empresa aumenta as receitas delas, eu preciso saber o que a empresa produz, efetivamente, qual é o produto ou serviço dessa empresa, tá? Para a gente trabalhar com a redução eficiente de custos, para eu fazer uma redução eficiente de custos, tá, na cadeia produtiva da empresa, eu preciso saber aonde está o maior gargalo, o maior gasto dela. Então, assim, são perguntas que vocês conseguem, né, serem respondidas com indicadores reais, tá? Como é que eu sei, como é que eu faço para aumentar minhas receitas? Aumentando o meu produto ou serviço, aumentando a minha participação no mercado. Como é que eu faço para reduzir eficientemente os meus custos na cadeia produtiva da empresa? Vocês vão ter que ir lá e saber, perguntar mesmo qual é o maior custo hoje que a empresa tem. Tá, e aonde que esse custo está registrado? Tá bom? E aí existem lá os indicadores, os balanços, né, os fechamentos semestrais, trimestrais, anuais, quadrimestrais das empresas, tá? Que mostram a vida financeira dessas empresas e aonde que estão os maiores gastos delas. Beleza? Vocês vão precisar indicar isso também, tá bom? Para aumentar a participação, tá, de uma empresa no mercado, eu preciso conhecer o mercado. Primeiro eu preciso conhecer a empresa, preciso conhecer os produtos ou serviços que essa empresa desenvolve, preciso saber qual é o custo efetivo dessa empresa, tá, no tocante ao desenvolvimento dos seus produtos e seus serviços, tá, e conhecer também o público para qual eu vou divulgar esses produtos e serviços dessas empresas. Tá? No caso do ícone aqui, a gente quer aumentar a participação do mercado, no mercado, na verdade, com o produto, com o serviço EAD, que é ensino à distância. Tá bom? Para vocês saberem se essa empresa é uma empresa que pode ter o ensino à distância ou não, vocês têm que saber se ela tem credenciamento junto ao MEC para isso. Aí vocês vão ter que ir lá colocar no relatório de vocês, essa empresa aqui, ela trabalha, o projeto dela tem o credenciamento para o EAD, foi aprovado, foi publicado no Diário Oficial, o número é esse, a data é essa, tudo bonitinho. Aí pegar o Diário Oficial e colocar lá no trabalho de vocês também, tá bom? Então eu dei o ícone como exemplo, vocês podem pegar uma outra empresa, professor, não quero trabalhar com empresa de educação, quero trabalhar com empresa que quer trabalhar com supermercados, pode? Pode. Quero trabalhar com empresas automotivas, pode? Pode, não tem problema, o ramo que você escolher não tem problema, tá bom? Desde que é só você mudar por exemplo, no caso do mercado EAD, você coloca a participação, tira do online, do ensino à distância e aumentar a participação no mercado ativamente, em termos de estrutura. Eu quero abrir outras unidades em outros lugares. Beleza? Tranquilo até aqui? Aí eu coloquei aqui os nomes do ícone para vocês poderem qualificar a empresa, para que vocês saibam qual é o horário de funcionamento da empresa, que também vai precisar compor o trabalho de vocês, tá bom? E aí eu coloquei aqui, considere utilizar essa empresa como sugestão, mas você poderá utilizar uma outra da sua preferência e familiaridade, tá certo? E aí eu vou passar e vocês vão... o que vai ter que ter nesse trabalho, tá bom? Vamos lá. O estudo de caso, eu já falei para vocês o que é o estudo de caso. O nome e a qualificação da empresa está aqui no item 2.1. No item 2.2 é a apresentação do negócio. Qual é o negócio da empresa? Como é que esse negócio é apresentado? Tá? Então vocês vão ter que ir atrás e verificar quais são, qual é o portfólio dessa empresa. Quais são os produtos, os serviços, quais são as áreas que ela atua. Essa empresa ela pode efetivamente fazer aquilo que ela está se propondo a fazer, tá certo? Vocês são os consultores dessa empresa agora. Tá? Aí tem os objetivos desse trabalho. Qual é o objetivo? Tá? Aí uma das necessidades, como eu falei, é expandir, aumentar a participação no mercado. Para fazer isso, então, vocês já sabem qual é o objetivo. Quais são os critérios que vocês vão adotar como consultores sêniores dessa empresa para poder juntar essas informações e apresentar isso para o mercado, fazendo com que essa empresa gere resultado, tá bom? Qual é o nicho? Ou seja, qual é a área que essa empresa vai atuar, tá bom? Então, assim, eu já até coloquei que suprir uma necessidade aberta no ramo educacional em EAD. Esse é um mercado do momento? O uso das tecnologias para ensino e aprendizagem é uma ferramenta que está disponível e veio para ficar? Com certeza. Como é que a gente torna isso rentável, então?
Então, eu já tenho uma empresa, eu já tenho um produto e serviço, então como é que eu apresento isso para o mercado agora? Como é que eu vendo isso para o mercado? Esse é o nicho que vocês vão ter que responder, tá bom? E o estudo do mercado, eu já dei tudo mastigadinho para vocês aqui. Vocês vão ter só que pesquisar isso aqui agora, com a empresa que vocês definirem, tá? Primeiro, quais são os produtos ou serviços da instituição? Ó, já estou dando aqui toda a estrutura do trabalho de vocês, o esqueleto. Quais são as modalidades de produtos ou serviços da instituição? Quais são as vantagens competitivas da instituição? Professor, como é que eu respondo quais são as vantagens competitivas de uma instituição de ensino, sendo que tem 1.000 instituições de ensino no Brasil, sobretudo os de ensino, as empresas, as instituições, as IES de ensino superior que trabalham na modalidade AD, qual é a vantagem competitiva? Não sei, é isso que vocês vão ter que responder. Tá bom? Porque se eu estou entrando num oceano em que há muitas empresas iguais à minha, que oferecem aquilo que eu já ofereço, qual é o meu diferencial para o mercado? Então, aí vocês é que vão ter que me responder isso. Beleza? E isso aqui é uma perguntinha muito fácil de responder. Muito fácil, mas a gente precisa ter critério na hora de verificar quais são as vantagens competitivas dessa empresa. Professor, atendimento pode ser uma vantagem competitiva? Pode e deve. O preço pode ser uma vantagem competitiva? Pode e deve. A estrutura organizacional pode ser uma vantagem competitiva? Pode e deve. As pessoas que estão dentro da empresa podem ser uma vantagem competitiva? Pode e deve. A estrutura, seja ela tecnológica ou estrutura física, pode ser uma vantagem competitiva? Pode e deve. Então, tá vendo? Só que eu já dei um monte de informações para vocês. Beleza? Quem são os concorrentes diretos dessas empresas? São outras instituições? Não são? São institutos? São outras faculdades, menor ou maior? Quem são os concorrentes indiretos dessas instituições? Quem são os concorrentes indiretos de instituições de ensino, pessoal? Não sei. Institutos? Escolas? Não sei. Tem que verificar. Tá bom? Desde que eu saiba qual é o objetivo que essa empresa tem, que é o que? Levar, por exemplo, no caso da Faculdade de Tecnologia ícone, é oportunizar, tá, o ensino superior de qualidade ao maior número de pessoas possíveis, tá? Seja ele aquelas pessoas menos assistidas, tá, com poder aquisitivo menor, seja as pessoas já estejam qualificadas, já estejam no mercado de trabalho a título de qualificação profissional. Não interessa, eu quero oportunizar, né, a instituição quer oportunizar, na verdade, o ensino que, assim, ele esteja ao alcance de todas aquelas pessoas que precisarem deles. Seja para se qualificar com um curso superior, seja para se qualificar profissionalmente através de uma pós-graduação, de um curso de hora complementar, seja como for. Tranquilo até aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Qual é o público-alvo da instituição? Para eu saber o público-alvo da instituição, basta olhar o plano de negócio da instituição. Tá? Para quem essa empresa mais vende hoje? Qual é o público que mais compra dessa empresa hoje? Esse é meu público-alvo, provavelmente. Qual a idade desse público? Qual é o perfil desse público? Qual é a receita desse público? Esse público, ele é um público que está mais na iniciativa pública ou está mais na iniciativa privada? A renda salarial desse público que procura a instituição e que está no serviço público é de quanto, mais ou menos? A renda per capita. A renda dessas pessoas que estão na iniciativa privada e estão buscando um curso superior para mudar, para ganhar mais, para mudar de cargo nas empresas. Qual é a renda per capita por ela? Qual é a renda salarial? Qual é o salário dessas pessoas? Tá bom? Então eu preciso conhecer o perfil, o público que vai comprar esses produtos e os serviços de mim, né? E qual é o objetivo que ele tem quando ele compra esse produto e o serviço. É a qualificação. Mas a qualificação para quê? Beleza? Qual é a dimensão geográfica de atuação dessa instituição? Essa instituição, ela tem outras unidades? Ela tem uma unidade em Brasília, mas ela tem outros lugares? Essas instituições que existem em outros lugares, se é que existem, elas são físicas? Elas são tecnológicas? Como é que é? Como é que funciona isso? Existe uma dimensão geográfica, efetivamente, que ela possa e deva atuar? Tá bom? Porque a dimensão geográfica aumenta a minha participação no mercado, aumenta a minha visibilidade no mercado? Sim ou não? Sim. Beleza? Então, aumentar a participação, a dimensão geográfica dessa instituição, ela vai interferir diretamente nos resultados que ela vai colher. Beleza? Quanto mais empresas eu tiver abertas dentro de uma estrutura, tá? Maior vai ser o meu resultado, que eu consigo pulverizar aí as minhas receitas, o meu centro de custos, o meu centro de receitas, o meu centro de despesas, e aí eu consigo pegar todos os valores de todas essas empresas e trazer para a minha central e, a partir disso, trabalhar com os resultados que ela colhe, tá bom? Que ela gera, perdão. Tá?
Quais são os produtos e serviços que os meus concorrentes oferecem? Para eu aumentar minha participação no mercado, para aumentar a minha dimensão geográfica, para eu saber quais são as vantagens competitivas que eu tenho em relação aos outros, eu preciso conhecer meu concorrente, né? Eu preciso conhecer com quem que eu estou brigando no mercado. Então, isso aqui também é super fácil. É só vocês pegarem o telefone, o site, entrar e verificar. Ah, o preço dessa instituição é maior do que o meu, é menor do que o meu. Então faz um comparativo entre os produtos e serviços que estão disponíveis no ícone e em outras faculdades. Se for outro ramo de serviço, não tem problema também, é só vocês fazerem um comparativo entre empresas, tá bom? E aí esse comparativo precisa ter pelo menos umas 3, 4 opções, tá? Para vocês poderem ter um planejamento estratégico bem definido, tá? Outro, os concorrentes oferecem os mesmos produtos e serviços da instituição, sim ou não? Se sim, quais são esses produtos? Né? Quais são as vantagens dos produtos e serviços desta instituição, no caso da Faculdade de Tecnologia ícone, frente aos seus concorrentes? As vantagens, eu falei sobre as vantagens competitivas da instituição lá atrás, e agora estou falando sobre as vantagens do produto e o serviço que essa instituição serve, que ela oferta, ok? Tem facilidade? A pessoa consegue utilizar, aprender, por exemplo, na plataforma de uma forma híbrida, mas lá na instituição, em outra instituição de ensino superior, é só na presencial. Mas aqui não, aqui a gente trabalha no híbrido, aqui eu consigo trabalhar no presencial e no online. Não, aqui eu consigo trabalhar só no presencial. Aqui eu consigo ter outras atividades, consigo trabalhar pegar, por exemplo, apostilamento e outras formas que eu consigo avaliar o aluno e eu consigo diplomar esse aluno de forma mais rápida. Então, assim, aí vocês aqui vão ter que ver quais são as vantagens competitivas aí dos produtos e serviços dessa instituição frente a outras instituições, tá bom? Aí a pergunta que eu fiz foi, os concorrentes fazem a mesma coisa que nós fazemos, sim ou não? Aí vocês vão ter que responder também. Se fazem, quais são? O que eles fazem igual? O que eles fazem diferentes, tá bom? Pessoal, vocês conseguem entender isso como planejamento estratégico de uma organização? Dormiram, né? Tá, a Isa não está aqui, a Kelsey está... Beleza, então vamos lá. Só concluindo então, pessoal. Aqui no item 3 a gente tem os quesitos, tá? Então a gente acabou de passar pelos objetivos, né? Opa, perdão. Pelo estudo de mercado, e eu dei todas o esqueleto para vocês. A gente tem os quesitos agora, planejamento estratégico da gestão de pessoas, número de pessoas necessárias para atuar na nova unidade. Então vocês estão trabalhando dentro de uma empresa. Se eu vou aumentar as receitas dessa empresa, se eu vou trabalhar com toda a estruturação dela, eu preciso saber qual é o planejamento estratégico dela, qual o número de pessoas necessário para atuar nessa nova unidade, qual é a relação de cargos e descritivo para cada um desses cargos, qual é a formação mínima exigida para trabalhar nessa empresa, quanto tempo vai ser dedicado ao treinamento dessas pessoas para que elas estejam capacitadas para trabalhar nessa empresa e gerar os resultados que essa empresa necessita. O resultado, como é que eu sei qual é o resultado que essa empresa quer? É aqui no planejamento estratégico. A gente vai ter que ir lá e bater na porta da empresa e perguntar qual é o resultado que ela quer. Tá bom? Qual é a estratégia de recursos humanos, de recrutamento? Ela vai ser interna, vai ser externa? Como é que a gente vai selecionar as pessoas para trabalhar nessa empresa? Quais são os tipos de treinamentos que nós faremos com essas pessoas? São treinamentos em locus? São treinamentos motivacionais? Sim, né? Enfim. Tá? Quais são os tipos de avaliação de desempenho que nós iremos utilizar? Aí vocês têm aqui uma série de ferramentas tecnológicas, PDCA, BSC, o SWOT, 5W2H, Canvas. Eu vou até tirar. O Canvas é uma ferramenta tranquila, eu explico depois para vocês direitinho como é que ela funciona. Beleza, pessoal, até aqui? E o resto são dicas. Tranquilo? Basta vocês lerem que aí vocês vão ter acesso a todo esse material. Então vamos lá. Recapitulando, esse material vai ter que ser entregue por e-mail. Quem quiser imprimir em 2 vias, deixar uma via na instituição depois que tiver totalmente corrigido o material, eu acho legal fazer isso, porque uma via fica conosco para a gente apresentar, para que a gente fique, né, com o material que obedece os critérios e as normas, né, da ABNT, bonitinho na instituição, tá bom? Para que nós possamos referendá-los também, né, referenciá-los na instituição, tá? E ele vai servir como portfólio para vocês. A data de entrega dele é no dia 29, agora, de junho. Ele pode ser feito em dupla. A empresa que eu indiquei para vocês é o Ícone Grupo Educacional, Faculdade de Tecnologia Ícone, tá certo? E o estudo de caso está posto, a empresa já está qualificada para vocês, agora é só desenvolver as atividades.
Tudo bem, pessoal, até aqui? Se vocês não tiverem mais Sim, professor. alguma dúvida, Kelson? Então, não, não queria avisar que a Isabela saiu porque o computador dela travou. Não tem problema não, tá bom? De toda forma tá gravado, eu vou subir a aula daqui a pouco também, tá? E aí eu Tá. vou mandar o trabalho para vocês lá no nosso grupo, e aí vocês já montam as dúvidas, e amanhã eu já coloco os nomes. Tá. Ó, eu agradeço mais a participação de vocês, essas nossas aulas, tá bom? Eu estou à disposição para o que vocês precisarem para tirar dúvida, o ícone está à disposição de vocês para o que vocês precisarem também, tá? E a gente pode utilizar, reitero, o grupo para poder fomentar aí todas as dúvidas, tirar dúvida, conversar, interagir, trocar informações, tá? E se vocês tiverem lá os estagiários, se vocês tiverem interesse nas vagas de estagiário, me avisem também, são 4 horas somente, tá bom? Para trabalhar nessas empresas. Eu não sei salário ainda, mas eu acredito que deva ser em torno, é uma bolsa que chama, não é salário, né, de R$600. Enfim, só falarem comigo depois que eu indico vocês lá, né, com o currículo, enfim, para a pessoa que tá buscando aí fazer essa seleção. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico aqui mais uns 5 minutinhos ainda. Se não tiverem, eu agradeço demais vocês aí pela participação e por esse tempo aí, pelo tempo de vocês, tá bom? Tranquilo. Ótimo. Beleza, João Marcos? Beleza, Kelsey? Então, excelente noite para você. Beleza, professor? Bom descanso, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula, então. Beleza? Qualquer Boa dúvida. noite, professor. Tchau, tchau. Tá. Boa noite.